Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Voltando novamente aí o vídeo anterior, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2025, amém? 26, né, igreja? Perdão. Eu quero trazer aqui uma palavra. Eu quero trazer aqui uma palavra bem objetiva para a igreja. Eu quero que cada um de vocês redobre a tua atenção, que Deus já falou conosco através do louvor de abertura, já falou conosco através da oração, e agora chegou um momento muito importante na nossa vida. É duas ferramentas que no mundo espiritual ela é transmitida para nossas vidas em bênção. São duas ferramentas que o homem tem que aplicar no seu ministério, na sua obra, no seu chamado. Isso, homens e mulheres. São duas ferramentas. Se você colocar em prática, se você aplicar na sua vida espiritual, vai ter êxito. Eu não estou falando isso aqui para encher os seus olhos, não. Isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui não é contos de fadas. Isso aqui não é mais uma palavra para a tua vida. Isso aqui é alimento. E quando a gente estamos alimentados, né, da palavra para a nossa mente, da palavra para o nosso coração, da palavra para nosso templo morada do Espírito Santo e para a nossa vida, porque o homem de Deus que não se alimenta da palavra, não tem como ele ter êxito na obra. O homem de Deus que não se alimenta da oração, não tem êxito na sua obra. E a mulher da mesma forma, a mulher que não se alimenta da palavra, não tem êxito na sua obra. A mulher que não se alimenta da oração, não tem êxito na sua obra. Você pode cantar, você pode louvar, você pode entregar profecia, você pode profetizar na vida de alguém, você pode subir monte, você pode cantar na igreja, no congresso, vigília, ponto de pregação, culto no lar. Você pode fazer tudo. Mas se você não tiver uma preparação de oração e palavra, nem adianta. Porque muitas pessoas hoje, não todas, porque muitas pessoas hoje, quando abre a boca, profetiza e não acontece nada na vida das pessoas? Ficou uma pergunta agora para você. Por que muitas pessoas profetizam na vida das pessoas e não acontece nada? Porque não tem vida de oração com Deus. Tem uma resposta sobre isso. Primeiro, como é que você vai entregar algo se você não separou uma vida com Deus, santifica uma vida com Deus? Primeiro tem que ter a renúncia. Porque se você orar e não tiver renúncia, não adianta nada. Primeiro você tem que orar por uma renúncia da sua vida, daquilo que você está vivendo. Porque não tem como você viver uma vida com Deus sem renúncia. Não tem como você viver uma vida com Cristo sem renúncia. Né? Então hoje as pessoas é só abrir a boca e profetizar em cima do altar? Não, profeta. Abrir a boca, todo mundo abre em cima do altar. Quero ver se o altar responde aquilo que você profetiza no altar. Quero ver se Deus responde aquilo que você profetiza no altar. Se Jesus responde. Porque se você não tiver uma vida pautada com Deus, nem adianta. Se você não tiver uma vida pautada com Cristo, com a palavra e oração, não tem resultado. E eu só parei de orar aqui porque eu tinha que pregar. Senão, a gente ora até ficar rouco, até ficar sem voz.
Só que nós vamos falar aqui um pouquinho. Você que está acompanhando essa live, esse culto, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. Deixa eu só mudar o fundo aqui. Enquanto você procura aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. Tá bom? Deixa eu preparar aqui. Colocar fervente em oração. Ó, eu vou colocar o fundo da pregação em fervente oração, porque vai ter a ver com essa palavra aqui. O fundo é fervente oração. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 4, 31. Atos dos Apóstolos, quem escreve é o doutor Lucas. Teófilo é que escreve a carta a Lucas. E o doutor Lucas escreve o Atos. Se você prestar atenção, poderia chamar Atos da descida do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, mas é o Atos dos Apóstolos, né? E Lucas que escreve o Atos dos Apóstolos. E lá em Lucas, quem escreve a carta é Teófilo. Lucas, ele estudou medicina na faculdade de Antioquia. Lucas foi pintor, foi historiador, foi músico. Lucas, ele estudou medicina, foi evangelista, né? O doutor Lucas. E ele morreu aos 84 anos e ele deixou essa palavra para nós aqui, onde ele escreve Atos dos Apóstolos, também? Vamos ler aqui o versículo 31? Deixa eu colocar o fundo aqui, igreja, para nós ministrar. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31, tá? Apenas um versículo só, tá? Vamos lá. Em fervente oração. Ó, tá escutando aí? Em fervente oração. Vamos ler aqui. E tendo ele orado, moveu em um lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Vou ler de novo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. E tendo eles orado, moveu-se um lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo. Está com letra maiúscula, o próprio Espírito Santo. E anunciaram com ousadia a palavra. Igreja, tem uma grande diferença de você ser movido pelo Espírito Santo de Deus e ser movido pela emoção. Não confunda Espírito Santo com emoção na vida das pessoas. Não confunda Espírito Santo com emoção transitória, momentânea, passageira. Né? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso orientador, né? Então, a descida do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo no tempo da igreja primitiva, né? Ficar em Jerusalém até que do alto a gente venha ser revestido do fogo e do Espírito Santo de Deus. Você está onde? Você está em Jerusalém ou você está em Lodebar? Quero fazer aqui uma pergunta para você. Você está em Jerusalém ou você está em Lodebar? Você está em Jerusalém ou você está no Egito? Onde você está? Entenda uma coisa.
O Pentecoste hoje tem que ter oração. Não existe Pentecoste se não tiver palavra e oração. Aí não é Pentecoste, é emoção. E tudo que é emoção na vida de um homem de Deus é momentâneo e passageiro. E tudo que é emoção e empolgação na vida de uma mulher é passageiro. Preste atenção naquilo que eu estou falando aqui perante a palavra. Quando você vê uma pessoa que realmente tem a presença e a marca do Espírito Santo, aonde que ela vai, aonde que ela está, aonde que ele está, ela tem a presença do Espírito Santo. Não é um ambiente, não é um lugar. Tem gente que só tem a presença do Espírito Santo na festividade. Acabou a festividade, já não tem mais a presença do Espírito Santo. Então não é Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que entra e sai na vida da mulher? Isso não é Espírito Santo. Tem gente que tem a presença do Espírito Santo só no culto das irmãs, na festividade. Acabou o culto da festividade, já não tem mais a presença. Tem homens que só têm presença do Espírito Santo, só Pentecoste, quando está no congresso de varões. Acabou o congresso de varões, culto de varões, acabou a unção, acabou a presença, acabou o Espírito Santo. Peraí, que Espírito Santo é esse que só trabalha no congresso? Que Espírito Santo é esse que trabalha só na festividade? Que Espírito Santo é esse que trabalha só quando tem festa na igreja, quando tem campanha? Peraí, que Espírito? Eu quero entender que Espírito Santo é esse. Eu quero entender isso. Não me leve como que eu tenho presença, porque eu sou labareda de fogo, porque eu tenho presença. Não, não é isso não. Mas eu quero entender isso. Que Espírito Santo é esse que é só... ou seja, Espírito Santo só de festividade? É isso que Deus levantou a igreja na terra? Espírito Santo só de festividade? Espírito Santo só de culto das irmãs? Congresso? Só isso? Espírito Santo só do culto de missões, festividade? Espírito Santo só no tempo de Gideões? Só quando tem Gideões que tem Espírito Santo? Acabou os Gideões, acabou o Espírito Santo? Peraí. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Não é isso que o Espírito Santo quer para a nossa vida. O homem que tem a presença do Espírito Santo, ele não precisa dar show. Ele não precisa dar espetáculo. O próprio Espírito Santo fala na boca dele. O próprio Espírito Santo fala na mente dele. O próprio Espírito Santo fala quando ele está ministrando, quando ele está orando, quando ele está louvando. Eu não sou movido pelo Espírito Santo só na festividade. Eu não sou movido pelo Espírito Santo só quando tem congresso. Não. Mas o Espírito Santo, ele vem através de oração e palavra. Se lembre disso. Não é todos os profetas que têm essa autoridade de pregar essa palavra, não. Eles contornam a situação, eles começam a contornar. Como ele falou aqui, que nós temos que pregar a palavra com ousadia. Ousadia. Porque Espírito Santo é uma pessoa. É o nosso guia. É o nosso orientador. É Ele que nos orienta quando nós estamos ministrando a palavra de Deus. É Ele que nos orienta quando a gente está ministrando a palavra do Senhor. Quando você está louvando, é Ele que orienta você a louvar o louvor para Deus. Quando você está orando na madrugada, orando no pé da cama, orando no altar, orando na igreja, orando na rua, no trem, no metrô, aonde você estiver. Quem vai orientar as palavras que vai sair da sua boca para Deus é o Espírito Santo. Você vê que todas as orações que eu faço aqui,
não é oração combinada? Tem até isso. Oração combinada, oração pronta. Não. O Espírito Santo começou a falar na minha boca as palavras que são dirigidas para Deus, são dirigidas para Jesus e para o Espírito Santo. Não é orar bonito, mas é orar com o Espírito Santo. É orar com fervor. É orar com ousadia, na presença do Santo do Santo. Que adianta você orar bonito e palavras vazias, sem direcionamento, sem a presença do Espírito. Não adianta você ter uma teoria, uma palavra bonita de se ver, até bonita, para agradar o homem, a teoria do homem, e não agradar a Deus, e não agradar Jesus, e não agradar o Espírito Santo. Não adianta nada. É o que mais você vê na internet, palavra bonita, de se ver. É bonita. Cada palavra bonita, mas não tem resultado. Mas por que não tem resultado na vida das pessoas? Porque estão preocupados de trazer a teoria deles. Não a presença de Deus, a presença do Senhor e o Espírito Santo fala na boca do homem de Deus, da mulher de Deus. Estão preocupados com a teoria. É tanta teoria que não tem oração, não tem palavra. Não tem oração, não tem vida de oração, não tem palavra. Então, presta atenção aqui, igreja. Isso aqui é muito importante. Que eu vou falar aqui. 3 segredos de uma igreja avivada. 3 segredos de uma igreja avivada. A pessoa fala assim, para a igreja estar avivada, tudo bem. Eu sou pentecostal, eu pulo, rodopeio, sabudeio, né? Mas antes de eu, né, entrar no Espírito, eu já venho de consagração, já venho de oração, já venho de leitura bíblica, e agora mesmo que eu vou subir os 3 montes, então eu tenho uma vida reservada para a palavra, tenho uma vida reservada para orar, para clamar com Deus, porque é a base de tudo. Se meu ministério não tem oração, não tem palavra, acabou. Não tem profecia, não tem milagre, não tem cura, não tem renovo, não tem a presença do Espírito Santo, não tem nada. Eu creio que você já olhou alguém na igreja, nossa, aquela mulher tem uma unção. Quando você vai ver, não tem unção de nada. Porque não ora, porque não lê Bíblia, só vive de aparência, só vive de aparência, só vive de aparência. Não lê Bíblia, não ora, não se consagra. Como é que vai adquirir unção? Mandaram uma mensagem para mim aqui, no particular, no mês. Ela escreveu assim, ó. Passa um pouco da unção para mim. Falou desse jeito, igreja. Por que ela mandou a mensagem para mim? Não vou falar o nome dela. Ela falou assim, passa um pouco dessa unção no Ceará. Ela é lá no Ceará. Ela mandou uma mensagem aí no particular, no mês cheio. Eu mandei uma oração para ela, que eu ia falar de oração hoje, né? Eu mandei uma oração para todo mundo, não só para ela, para todos. É o modo de eu falar. Eu mandei uma oração, aí ela falou assim, ela mandou mensagem assim, falou assim, passa um pouco dessa unção nessa oração. Ela falou desse jeito, passa um pouco dessa unção aqui no Ceará. Mas para ela falar isso, ela sabe que tem uma presença do Espírito Santo aqui, ela sabe que tem uma unção na vida do profeta, por isso que as pessoas têm que ver em você uma unção, mas não é uma unção de aparência, de foto, de boniteza, não. Tem gente que fica postando lá foto, aí fala unção. Não tem nada de unção. Unção, você não vive de propaganda de unção. Você vive a realidade. É você propagar o Evangelho. Não é viver uma unção de aparência de fotografia. Não é viver uma unção de aparência de fotografia. Muitos postam foto aí que unção nada. Unção é todo dia.
Presença é todo dia, leitura bíblica é todo dia, oração é todo dia. Você pensa que para mim adquirir essa unção que hoje está no meu ministério, na minha vida, você pensa que foi da noite para o dia? É muita oração, muito propósito, muita oração, muito propósito, igreja. Você pensa que é da noite para o dia que Deus vai derramar a unção, o azeite, a presença? Não é da noite para o dia, não. É uma vida com Deus. Aí hoje, a pessoa começa no evangelho hoje, não paga preço, não ora, não santifica, já fala que tem unção? Quando você tem unção, tem a presença, aonde você chega, porque as pessoas olham para mim, em todo lugar, aonde que eu vou, as pessoas falam, chegou lá a labareda de fogo. Mas por que as pessoas falam no meu trabalho, na convivência, no ministério, aonde que eu for, chegou lá a labareda de fogo? Só que eles falam labareda de fogo porque tem fogo de Deus aqui, tem fogo do céu, tem fogo santo. Não é fogo estranho não, porque muitas mulheres têm fogo estranho. Só de olhar eu sei que tem fogo estranho. O profeta falou assim, eu falei, não, só de olhar para a pessoa eu sei que tem fogo estranho. Eu tenho o espírito de revelação de Deus aqui. Só de eu bater o olho naquela pessoa ali, eu sei que é fogo estranho. Só de olhar para aquele homem, para aquela mulher, eu sei que tem um fogo estranho. Eu sei se realmente tem presença de Deus, o Espírito Santo, se é momentâneo, passageiro, se é fogo estranho. Então, igreja, eu quero agradecer também a Yasmin. Deus abençoe, Yasmin. Acho que é minha prima, né? Acho que é a primeira vez que ela entra na live aqui, né? Yasmin. É isso mesmo. Minha prima. Deus abençoe. É que eu tenho uma prima chamada Yasmin. Eu tenho tanta prima, né? Que às vezes entra na live, eu nem tô aqui pregando, né? Yasmin. Deus abençoe. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. 3 segredos de uma igreja avivada. A introdução. Vamos ver aqui. Muito forte essa palavra. Nesse texto sagrado, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender 3 segredos de uma igreja avivada. Está a manifestação poderosa que aconteceu novamente entre os irmãos. O exemplo do Pentecoste, em Atos capítulo 2, confirma na fase aviva a igreja primitiva. Os cristãos primitivos experimentaram o sensível avivamento naqueles dias. A intensa perseguição à igreja. A cada avivamento experimentado fortalecia a igreja e encorajava a enfrentar os grandes desafios daqueles dias. Os 3 segredos de uma igreja avivada estão claramente explicados nesse texto. Primeiro, presta atenção aqui, igreja. Primeiro, para você ter uma igreja avivada hoje, eu estou falando uma igreja avivada todos os dias, tá? Não adianta você ter uma igreja avivada só no congresso, acabou o congresso, não tem mais igreja avivada. Aí não é avivamento. Acabou a vigília, não tem mais avivamento. Acabou o culto de varões, não tem mais avivamento. Acabou a festividade, não tem mais avivamento. Que avivamento é esse? Aconteceu um avivamento que passou na televisão há um tempo atrás. Aquilo ali não foi avivamento. Cadê o avivamento que acabou já? Pessoas entravam dentro de um lugar, um ambiente lá, aí, não, o avivamento lá, parou o país, parou o mundo, pessoas entrando e saindo. Que avivamento é aquele? Pessoas não renunciaram ao pecado, não renunciaram à iniquidade, a transgressões, as coisas. Aí fala que avivamento, primeiro para você ter um avivamento, você tem que renunciar.
Se não tiver renúncia, não tem avivamento, não. Que avivamento é esse que você está no avivamento e daqui a pouco você está em outros lugares? Que avivamento é esse que você está na obra e daqui a pouco você já não está mais na obra? Isso aí não é avivamento. As pessoas confundem, o brasileiro, o mundo, confunde avivamento espiritual com as coisas materiais da terra. O mundo confunde muito o que é o avivamento, que é a palavra, que é Cristo, que é Deus, e o avivamento do homem. O avivamento terreno. O avivamento passageiro, momentâneo. É que o mundo proporciona para a vida das pessoas e fala que é avivamento. Como é que vai ter avivamento num ambiente? Primeira coisa, como é que vai ter avivamento num país lá que teve lá? Se ninguém estava orando, ninguém estava lendo Bíblia. Que avivamento é esse? Cadê as pessoas que estavam no avivamento? Se converteram? De fato e verdade? Aceitaram Jesus? Entregaram a sua vida para Deus? Eu não sei. Ter um avivamento para não ter conversão de almas não é avivamento. O avivamento tem que ter conversão de pessoas. Não é emoção, não é empolgação. É convertido de fato e verdade. Tem uma diferença de você ser convencido pelo avivamento e você ser convertido pelo avivamento. Presta atenção aqui que eu estou pregando Bíblia. Tem uma diferença de você ser convencido pelo avivamento que está acontecendo na igreja e ser convertido pelo avivamento que está acontecendo na igreja. Tem diferença. Porque o convencido, ele nunca vai se converter de fato e verdade. Mas aquele que é convertido, dependendo se é avivamento, se é vigília, culto de varões, culto de missões, festividade, mega vigília, ele vai se converter a Deus. Ele vai se converter a Cristo. Ele vai se converter ao Espírito Santo. Mas para isso tem que ter uma renúncia dentro de si. Você pensa que evangelho é bagunçado, é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é assim não. É muito sério. Ainda não aconteceu. E eu creio que vai acontecer um dia. Não sei qual dia. Ainda não aconteceu o avivamento que Deus quer na terra. Não aconteceu. A gente vê tantas coisas acontecendo. A igreja não se une para fazer um avivamento na terra. Isso que eu fico olhando. Fica disputando uma com a outra. Brigando. Por causa de poder. Por causa de quem prega mais. Por que a igreja não se une como a igreja do tempo da igreja dos primitivos? Da primitiva. A igreja se reunia em humanidade, se reunia, como o texto falou aqui, presta atenção aqui, eu li aqui para você, quer ver? Atos capítulo 4, 31 aqui, e tendo eles orado, moveu um lugar, estava reunido. Então se estava o quê? Reunido. Imagine se a igreja reunisse todas as igrejas no mundo inteiro para fazer um avivamento na terra. Não ia sobrar espaço para Satanás. Não ia sobrar espaço para o cramunha, para o demônio, para a serpente. Não ia sobrar espaço para ele. Imagine se a igreja, todas as igrejas se reunirem para fazer um grande avivamento que Deus quer na terra. Um grande avivamento que Deus quer na terra. Um grande avivamento que Jesus quer na terra, que o Espírito Santo quer. Reunir todas as igrejas. Não olha placa, razão social, CNPJ, as indiferenças, não. Vamos reunir a igreja. Eu fico olhando. O povo na terra, quando vai fazer festa, fazer muitas coisas, não se une, não são unidos para fazer as festas para Satanás, para o inimigo, para o adversário, não são unidos? E por que o povo cristão não se une para fazer o avivamento que Deus quer na terra? Essa é a verdade. Toda a verdade tem que ser dita, tem que ser falada.
Tem que ser pregado. Vamos ver aqui um pouquinho. Então, 3 segredos para uma igreja avivada. Poxa, está aumentando sozinho o telefone. Está aumentando sozinho o telefone, igreja. Que mistério é esse? Ó. 3 segredos para ter um avivamento. Ó. 3 segredos para uma igreja avivada. Poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Grava essa palavra. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. O homem de Deus, ele tem que ter essas ferramentas. Poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Aí a pessoa não ora e quer receber poder na oração? Nunca vai receber. Aí a pessoa não busca a presença do Espírito Santo e quer receber poder do Espírito Santo? Nunca. Aí a pessoa quer ministrar a palavra, quer pregar, mas não lê Bíblia, como é que vai ter o poder da palavra? Nunca. Então, igreja, você tem que ter poder da oração, tem que ter poder de Deus na sua oração. Tem que ter poder de Cristo na tua oração. Tem que ter poder do Espírito Santo na sua oração. Você tem que ter a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo vai com você. Se você vai trabalhar, a presença do Espírito Santo está com você lá. Se você vai passear, a presença do Espírito Santo vai com você lá. Tem gente que pede licença para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, agora eu vou passear e agora eu tenho que... Tem gente que é assim: Espírito Santo, fica um pouquinho agora que eu vou passear. Vou para a praia. Espírito Santo, eu vou viajar. Aí deixa o Espírito Santo de lado. Vou passear, vou para o shopping. Aí deixa o Espírito Santo de lado. Aonde que eu vou, igreja? Graças a Deus, Deus me deu essa visão. Se eu estou no trabalho, a presença do Espírito Santo vai comigo. Se eu estou na live, pode ser qualquer live, a presença do Espírito Santo está comigo. Se eu estou orando, a presença do Espírito Santo está na oração. Se eu estou ministrando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, do Messias, do Eterno, o Espírito Santo está falando. Se eu estou subindo o monte, os 15 montes na Grande São Paulo, a presença do Espírito Santo está comigo. Que presença do Espírito Santo? Que Espírito Santo é esse que sai e entra na vida do homem? Eu queria saber qual Espírito Santo é esse. Que Espírito Santo é esse que entra na vida da mulher e sai e entra? Que Espírito Santo é esse? Será que é o Espírito Santo mesmo ou é emoção? Ou é empolgação? Porque nós, seres humanos, eu falo por mim, nós temos a tendência de empolgar muito rápido. Então você tem que pedir desseguimento. Fala: Deus, me dá desseguimento. Quando é Espírito Santo, que é da emoção. Fala: Jesus, me dá desseguimento. E eu pedi muito para Deus no monte, 40 dias no monte. Eu falei: Deus, me dá desseguimento, o que é espírito, o que é carne, o que é carnal, e o que é emoção, o que é emoção. E Ele me deu. Então, igreja, já prestou atenção que toda pessoa que tem muita emoção, ou muitas vezes ela é sempre ansiosa? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Pode anotar. Toda pessoa que tem ansiedade, muitas vezes ansioso, ela não tem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo
né? Ele te orienta, ele te guia, o que você vai fazer, o que está errado, o que está certo, o que não é para você fazer, o que é para você não fazer, porque ele tem ciúme. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Então toda vez que você vai fazer algo, né? Ou pecar contra Deus, pecar contra Jesus, ou pecar contra o Espírito Santo, ele entristece. Presta atenção aqui. Ele entristece. Então por isso que você tem que pedir a orientação dele. Ah, mas profeta, eu vou fazer isso. Pede a orientação ao Espírito Santo. Nunca faça nada, né? Tanto relacionamento, namoro, noivado, fechar um negócio, um projeto, ou fazer algo, vai para a oração. Vai para a oração. Depois que você for para a oração, aí o Espírito Santo vai revelar para você. Depois você vai para a palavra, abre uma palavra. Aí você abre a palavra e ele confirma ali na palavra. Igreja. Amém? Está tão gostoso a palavra, né, igreja? Vamos ver aqui primeiro o poder da oração. Tendo eles orado, moveu um lugar que estava reunido. Atos capítulo 4, 31. O lugar tremeu depois da oração e o poder da oração. O primeiro segredo de uma igreja avivada, já diz o velho ditado. Grava aí. Já diz o quê? O velho ditado. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar tremeu porque oraram e a oração promoveu o sobrenatural. Em Atos capítulo 12, 5, Lucas escreveu: enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia continuamente oração por ele, a Deus. E o sobrenatural aconteceu. E Pedro foi milagrosamente, solto da prisão e salvo das mãos de Herodes. Atos capítulo 12, 6 e 11. Em Atos capítulo 16, 25 e 26, a Bíblia afirma que perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hino a Deus. E os outros presos o que escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces e o cárcere se moveram, e logo se abriram, e todas as portas foram soltas, as prisões de todos. Aqui o lugar tremeu, mas uma vez, por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Presta atenção. Eu quero tirar aqui umas conclusões só, que a palavra é muito extensa. Você viu que deu o exemplo aqui? Pedro estava preso na prisão, no cárcere, e a igreja orava continuamente pela vida de Pedro, e aonde que ele foi solto da prisão e da mão de Herodes. Você vê que também refere também Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25, aonde que Paulo chegou numa cidade e tinha uma jovem que dava muitos lucros aos seus senhores, até que no dia que ela não teve um encontro com Paulo naquela cidade. Havia naquela cidade uma jovem que dava lucros aos seus senhores. Ela ganhava dinheiro com profecias, enganando o povo, entregando profecias enganosas, mentirosas, e dava muitos lucros aos seus senhores. Todo mundo sabe dessa passagem. Aí Paulo e Silas foram açoitados, foram jogados à praça pública, foram açoitados, foram acorrentados,
né? E foram jogados dentro do cárcere, né? Paulo e Silas. Só que entenda uma coisa, o pé de Paulo e Silas estava acorrentado, amarrado. As mãos de Paulo e Silas dentro daquela cadeia do cárcere estava amarrada, estava presa. Mas a boca, os lábios de Paulo e Silas não estavam presos. E a Bíblia fala que eles faziam oração em forma de louvor dentro daquela cadeia, daquele cárcere. E quando perto da meia-noite houve um ruído, houve um clamor, e ali Deus enviou um anjo naquele lugar. Olha o poder da oração na vida de um homem de Deus. Olha o poder. O que eu entendo dessa palavra, igreja? Olha o poder da oração. A pessoa fala assim, eu não sou de oração. Como é que você quer receber milagre, cura, libertação, renovo, batismo com o Espírito Santo, se você não é um homem de oração? Como é que você quer ver Jesus operar na sua igreja, no seu altar, no seu ministério, na sua vida espiritual, se você não é um homem de oração, sendo uma mulher de oração, não é uma mulher que gosta de ler Bíblia? Já vi pessoas falar assim, eu não gosto de orar. Como é que quer receber batismo com o Espírito Santo se não ora? Como é que quer pregar se não lê Bíblia? Não ora, não se consagra, não jejua, não mata a carne, os desejos, quer viver de aparência, quer viver de fotografia, bonitinha. Só que o profeta tem desse segmento, né? Quer viver de aparência na internet, quer viver de aparência. Só que eu não caio em uma armadilha, não. Eu não caio na aparência, não. Só de eu olho a sua foto, eu bater o olho, eu sei se tem presença do Espírito Santo, se é realmente a presença do Espírito Santo, se é emoção. Só de olhar para você. Tinha uma varoa aí, não sei se ela me excluiu, né? Ela postava tanta foto aí o Espírito Santo me revelou o que tinha por detrás daquelas fotos dela. Presta atenção aqui. E eu estava olhando as fotos dela, não que eu fico olhando a foto de ninguém, mas aparece para mim. Só que por detrás daquelas fotos ali, o Espírito Santo está me revelando que não tem nada de unção ali, não. O Espírito Santo me revelou. Na foto da pessoa eu olhei. Eu olhei as fotos assim, o Espírito Santo me revelou. Falou, não tem nada de unção, profeta. Nada de unção ali, não. Ali é para enganar o varão. Eu falei, papai, estou fora desse negócio aí, desse mistério aí. O Espírito Santo me revelou para mim. Eu não sei você, mas ele revelou para mim. Eu estava olhando as fotos assim, ela posta as fotos lá e eu fico olhando. Parece para mim. Aí eu falei assim, não tem nada de Espírito Santo aí, não. A emoção, tem empolgação. A pessoa que tem presença do Espírito Santo não precisa se aparecer. A pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ela demonstra para Deus que tem presença do Espírito Santo. Não precisa ficar se aparecendo. Porque unção não está na roupa. A primeira revelação que o Senhor me revelou nessa mulher, que ela posta a foto que eu vi, que ela não tem nada de unção, a unção não está na roupa. A unção não está na gravata do profeta. A unção não está na camisa do profeta. A unção não está no sapato do profeta. A unção não está no relógio do profeta. A unção não está na camiseta social do profeta. A unção não está no cabelo de profeta que nem Sansão. A unção não está no cabelo do profeta que nem Sansão. A unção ela é adquirida quando você está orando. Você está lendo Bíblia. Não existe unção se não tiver leitura bíblica, se não tiver oração. É isso que eu quero que você entenda, igreja. A unção não está na saia da mulher. A unção não está no sapato da mulher, na saia dela.
A unção não está no vestido da mulher. A unção vem buscar através da palavra e através de oração. Eu já preguei sobre isso aqui, porque as pessoas confundem que a unção está na roupa. É mentira. Você tem que tomar banho, você tem que trocar de roupa. Imagine se a unção fosse na roupa. Aí você vai colocar a camisa, colocar a roupa, tomar banho, e a unção vai sair? Não. É isso que eu quero que você entenda na sua mente, em nome de Deus. É isso que eu quero que você entenda, mulher de Deus. Ó, você quer ver Deus bradar na sua vida, mulher? Seja uma mulher de oração. Porque aqui o profeta ora, viu? E eu oro aqui, eu oro também de madrugada, eu oro também depois fora da live. Você quer ver Deus bradar? Você quer ver Jesus bradar? Você quer ver o céu aberto? Você quer ver o mover do Espírito Santo? Você quer ver Deus honrar você na ministração, no louvor, na obra? Seja uma mulher de oração. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de leitura bíblica. Seja um homem de leitura bíblica. Meu amado, aonde você chegar, quando você abrir a boca, já acontece. Sabe o que é isso? É crédito que você tem com Deus. Uma coisa é você ter crédito na praça, uma coisa é você ter crédito na terra, uma coisa é você ter crédito no mundo e ter crédito com Deus, igreja. É totalmente diferente. Você tem crédito com Deus. Você tem crédito com Jesus. Você tem crédito com o Espírito Santo. Aí quando você abre a boca, papai fala, eu vi você orando de madrugada. Eu vi você lendo Bíblia. Eu vi você orando de joelho no pé da cama. Eu vi você orando de madrugada. Eu vi você lendo a Bíblia no particular, no secreto, no oculto. Quer ver uma coisa, igreja? Não desabafa no Facebook, não. Eu falei o nome, não era nem para falar, né? Eu estou indo na plataforma. Não desabafa na internet, não, mulher de Deus. Não desabafa na internet, não. Não desabafa na plataforma, não. Não desabafa com amigo, com amiga, não. Tem hora que você vai querer desabafar com amigo, com amiga, com a pessoa. Um ombro amigo. Faz Mateus 6,6. Entra no seu quarto. Fecha a tua porta. O teu pai que está em secreto, o teu pai que está em oculto, a Bíblia fala que ele vai te recompensar. Tem melhor que recompensa do que você entrar no seu quarto e fechar as portas e dobrar o joelho e falar com Deus? Tem melhor recompensa do mundo do que você fechar a porta do seu quarto, da sua casa e ficar sós com Jesus? Tem coisa melhor do mundo do que você fechar a porta e ficar em secreto com o Espírito Santo e falando com Ele na oração, igreja? Tem hora que você quer falar com todo mundo, mas fala com aquele que pode mudar a tua história, aquele que pode escutar o seu clamor, a sua oração, o seu gemido. Ora com o Espírito Santo, ora com ousadia, ora até ficar rouco, até ficar sem voz, até quando o Espírito Santo falar com você. Porque eu tenho certeza, igreja, se você tiver no seu ministério, na sua igreja, o culto vai começar, ora 1 hora antes do culto. Hoje, muitas igrejas não fazem isso hoje. Poucas. O culto começa às 6 horas, ora antes. O culto começa às 18 horas, ora antes. Apresenta o culto para Deus, apresenta o culto para Jesus, o Espírito Santo. O culto começa às 19h30, ora antes. Mas não é assim que a gente vê. Chega os levitas, pega o microfone, já vai louvando, não se consagra, não ora, não pede direção a Deus, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, aí depois quer que o culto seja agradável para Deus, o culto seja racional para Ele. Como que vai ser se não orou, não se consagrou? É assim, querido. Pega o microfone do jeito que chega da rua,
Do jeito que chega sem consagração, já pega o microfone, nem ora a Deus antes, nem dobra o joelho na igreja, é assim. Virou uma coisa normal. Hoje, pegar o microfone e louvar, virou normal, não tem consagração, não tem oração, não tem leitura bíblica. Não tem uma preparação. Aí como é que o Espírito Santo vai descer na casa? Como é que o Espírito... Porque o Espírito Santo descia na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva. E por que o Espírito Santo às vezes não desce na igreja? Por que o Espírito Santo não desce na igreja, no altar? Por que, igreja? Está faltando oração. Está faltando consagração. Não adianta só o pastor ou a pastora orar e os membros não orar, os levitas não orar. Somente os levitas, que abrem o culto. Vem do trabalho. Muitas vezes vem do trabalho, vem da coisa, vem corrido. Não se consagra, não ora. Aí quer que Deus recebe de qualquer jeito o louvor, a adoração, a oração. Tem que ter uma preparação, igreja. Na vida espiritual, tudo tem que ter uma preparação. Ninguém é levantado da noite para o dia numa obra. Ninguém é levantado da noite para o dia no ministério, não, igreja. Tudo na nossa vida espiritual tem uma preparação. As pessoas hoje querem fazer a obra relaxamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não tem consagração, não tem oração, não tem jejum, não tem leitura bíblica, não tem o mover do Espírito Santo. E não é assim não, igreja. Aí quando abre a boca, no altar não acontece nada, por quê? Aí fica uma pergunta, por que não acontece? Deus errou? Não. Jesus errou? Não. O Espírito Santo errou? Não. É que está faltando oração. É que está faltando palavra. Amém, igreja? Vamos voltar aqui para a palavra? Então falamos aqui do poder da oração, né? Vamos agora falar do poder do Espírito Santo? O poder da oração, o poder do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, 3. O segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. O exemplo. Em Atos capítulo 2, 4, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo e a experiência do Pentecoste sempre repete no livro de Atos dos Apóstolos. Continua se repetindo em nossos dias. Aleluia. O resultado é que está aumentando o celular. Sei que está acontecendo, está aumentando sozinho. O resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito Santo para evangelizar com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus. O Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 10, os opositores do Evangelho não poderiam resistir à sabedoria ao Espírito Santo, pelo qual Estevão falava. Em Atos capítulo 4, 8, a palavra de Deus afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia perante as autoridades do povo de anciões. Em Atos capítulo 3, 9, Lucas escreveu que Saulo também, chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixou os olhos de Elimas, o mágico, e repreendeu o demônio que fazia usar ele para atrapalhar
a pregação do evangelho em Patmos. Em Efésios capítulo 5, 18, o apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: encheis do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a fonte do avivamento. Aqui está dando os exemplos. Está falando sobre de Saulo, de Paulo, né? Você pensa que Saulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele era o perseguidor do povo cristão. Mas aí você vê que Deus transformou a vida dele, né? O exemplo aqui também de Saulo para Paulo. E ele pregava a palavra com ousadia, cheio do Espírito Santo. Está falando também aqui, né, de Estevão, né, a qual, né, o Espírito Santo só um momento, igreja. Só um momento, só. O que aconteceu aqui? Só um momento, igreja. Descarregou a caixinha aqui, eu nem vi. Enquanto ela carrega ali, que ela descarregou, eu nem vi que está descarregando. Acabei não colocando para carregar, me perdoa, tá? Vamos terminar aqui, para nós dar a bênção apostólica. Vamos ministrar aqui para nós terminar, tá bom? Você vê que a gente tinha de imagem, né? Deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui. Elimas, o mágico, né? Repreendeu demônios que ele fazia uso dele para atrapalhar a pregação do evangelho em Patmos. O apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: enchei vós do Espírito Santo, que é a fonte do avivamento. Então, igreja, você vê que o avivamento, que deu o exemplo do mágico Elimas, que era o mágico, que ele queria atrapalhar a obra de Paulo, né? O mágico Elimas. E também falou sobre Estevão, né? Falou também aqui um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né? É importante o homem que prega na ousadia, né? E na sabedoria do Espírito Santo de Deus, né? Cada um, você vê que o Espírito Santo é um só, mas cada um ele usa de uma maneira. Já prestou atenção? Quero agradecer o Paulo também. Estou falando de Paulo e o Paulo está ali ao vivo. Seja bem-vindo, Paulo, tá? Paulo também, Deus abençoe o bispo Paulo, né? Já tive a oportunidade de estar na igreja dele lá no Perialto. Deus abençoe o bispo Paulo, tá bom? Manda uma saudação, pastor Douglas, tá bom? E creio que assim que nós terminar o propósito, logo, logo nós estamos aí novamente aí no Perialto para pregar na autoridade, na ousadia e cheio do Espírito Santo. Tá bom, Paulo? Deus abençoe o bispo Paulo. Fica com Deus, viu? Então, o Espírito Santo, ele é um só. Mas ele usa cada um de uma maneira. A palavra é uma só. Deus é um só. Jesus é um só. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, só colocar aqui para nós
Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem de Deus tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está pregando? Tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está louvando? Tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Está evangelizando? Está orando? Está lendo a Bíblia? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? É a trindade e a divindade de Cristo. Então, nós falamos aqui o poder da oração, o poder do Espírito Santo. Antes de eu entrar no poder da palavra, você sabe que o avivamento aconteceu no livro de Gênesis. Né? Antes da terra existir, antes do ser humano existir, já tinha avivamento nessa terra. Né? O Espírito Santo de Deus, ele se movia na fase do abismo, na fase da terra, na fase do abismo. E ele se movia, né? E aí ele tinha que colocar o Espírito Santo, ele tirou o Espírito e colocou o Espírito em Adão, o sopro de vida. Ele tinha que colocar o Espírito em alguém, né? O Espírito Santo se movia sobre as águas, sobre a terra. Já tinha avivamento aqui nessa terra. Né? Aí, o avivamento veio através, né, da palavra. O avivamento veio através do Espírito Santo. O avivamento veio através de Jesus Cristo. Né? O avivamento veio através, né, da oração. O avivamento veio através, né, do culto, né, da igreja que ele levantou, através do irmão, das irmãs que se reúnem, como no tempo de Pentecostes, se reuniram e ali encheram toda a casa, até e falavam em novas línguas, né? Encheu toda a casa e ali foram tomados de línguas repartidas, as línguas dos anjos, e ali foram todos tomados pelo Espírito Santo, a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Da igreja primitiva. Então, igreja, avivamento, ele é muito importante nos altares. O avivamento é muito importante na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Mas não existe avivamento, igreja. Não existe. Se tiver avivamento sem oração, sem palavra, não é avivamento, não. Porque tem que ter oração e palavra para acontecer o avivamento. Amém, igreja? E vamos falar aqui um pouquinho sobre o poder da palavra, para nós terminar. Aí eu termino, tá? O poder da palavra. É muito forte isso aqui, né, igreja? Vamos lá. O poder da palavra é anunciar com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, 31. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra e a palavra de Deus. E também é uma fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Já vou chegar lá. Em Atos capítulo 12, 24, a Bíblia afirma que a palavra do Senhor cresce e multiplica na terra e multiplica na igreja. Em Atos capítulo 19, 20, o escritor sagrado escreveu dizendo: assim a palavra do Senhor cresce poderosamente e prevalece também. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 7, Paulo afirma que devemos nos equipar da palavra, da verdade e do poder de Deus, pelas armas da justiça, e a direita e a esquerda. Amém? Lá em Abacuque, até o Abacuque aqui, o profeta Abacuque orou pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: ouvi, ó Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
e no meio dos anos a notifica a ira e lembra da misericórdia. Esdras e Neemias. Neemias capítulo 8, 1, 12. E em 2 Tessalonicenses capítulo 3, 1, o apóstolo Paulo pede a oração para que a palavra do Senhor tenha livre e curso, e ser pregoada e seja glorificada. Só até aqui. Igreja, presta atenção aqui. Lá em Hebreus, só mudar aqui. Lá em Hebreus, já estou terminando. A carta aos Hebreus, capítulo 4, 12, a palavra é viva e eficaz, e penetra mais do que a espada de dois gumes, apta para ensinar, apta para aprender, para discernir a mente, o corpo, a alma, a medula, os ossos e a mente. Né? A palavra é viva e eficaz. Lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Essa palavra se encontra lá no Salmo 119, número 105. Né? Lá em Romanos 10, 17, aos Romanos, capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o que você está fazendo nessa noite? Você está ouvindo a palavra de Deus nessa live. Você está ouvindo a palavra de Jesus nessa live. Você está ouvindo o Espírito Santo falar por intermédio da sua palavra. Você está ouvindo Deus falar por intermédio da sua palavra. Você está ouvindo Jesus falar por intermédio da sua palavra e pelo Espírito Santo dele na terra. Então, igreja, eu não posso atender agora que eu estou na obra, depois eu vejo, tá? Me perdoa. Então, a palavra é poderosa, igreja, porque pela palavra Deus ele fez o céu e a terra, e tudo que nela há e tudo que nela contém. Pela palavra é que você vai ser orientado. Pela palavra que você vai ser guiado, através do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, de Gênesis ao livro de Apocalipse, desde o primeiro livro de Moisés, o Pentateuco, a Torá, o livro da lei, aonde que Moisés escreve 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o Pentateuco, é o livro da Torá, é o livro da lei. Aí vem os livros da lei, vem os livros, né, da lei, vem os livros de poesia, vem os livros, aleluia, de profecias, vem os livros dos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos de Cristo ali. Aí vem o livro de poesia, vem o livro de profecia, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os 4 profetas ali da linhagem que profetizaram, né? Profetas que foram usados por Deus, né? Que profetizaram muitas coisas no mundo espiritual, né? Aí vem Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Aí vem o livro de poesias, Salmos, né? Provérbios, Cantares de Salomão. Aí vem o livro de Juiz, né? O livro da lei, né? O livro das profecias, né? Então a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é rica em sabedoria, as Escrituras, né? O livro da salvação, né? Por isso que você tem que ter, né? Ler Bíblia, né? Meditar a palavra, porque
3 advertências que Jesus traz na palavra de Oséias 4:6. O meu povo perece e sofre porque falta o quê? Conhecimento. Mas não é conhecimento do profeta. Não é conhecimento do homem, do artista, do mundo. É conhecimento da Escritura. É conhecimento da palavra, é conhecimento da Bíblia. A Bíblia não é para você ler só por ler. É você ler e colocar em prática na sua vida espiritual. A Bíblia é para você ler e colocar em prática. Não é só ler por ler. Não, só vou ler por quê? Não. É ler e colocar em prática. Né? Porque aqui contém, né, a sua salvação. Aqui contém, né, os ensinamentos, mandamentos de Deus, a doutrina santa. Aqui contém, né, uma palavra para você, muitas vezes uma situação, uma luta, uma prova, algo que você está precisando, você vai buscar um aconselhamento da Bíblia. Você vai buscar o aconselhamento de Deus, o aconselhamento de Jesus, o aconselhamento do Espírito Santo. Que aí você vai sobressair, você vai se dar bem. Por isso que você tem que ter sempre, né, esse hábito, não de só ler Bíblia quando está na igreja, ler Bíblia em casa também. Né? Deus vai falar com você através da palavra, através da Escritura, né? Vai falar com você através da oração, através da Bíblia, através da palavra. Por isso que a importância do poder da palavra na Escritura e o poder da palavra na igreja. Amém, igreja? Aí, outra coisa também. Profeta, mas eu não entendo a Bíblia. A Bíblia fala, se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Né? Pede sabedoria a Deus. Deus, me dá sabedoria para me ler a Bíblia. Deus, me dá sabedoria para me fazer a leitura bíblica. Jesus, me dá sabedoria para me fazer a leitura bíblica. Espírito Santo, me dá sabedoria para me fazer a leitura bíblica. O problema é que a gente esquece de falar, de pedir. A gente quer alcançar, a gente quer ler, a gente quer entender, mas a gente não quer se abrir para Deus, né? Se abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para Deus, abrir o nosso coração para Deus, abrir a nossa mente para Jesus, nosso coração para Jesus, abrir a nossa mente e nosso coração para o Espírito Santo. Porque ninguém nasce sabendo, né? Eu, quando comecei meu ministério, eu não comecei pregando, eu comecei louvando, né? Pode ver que eu gosto de louvar, porque eu comecei louvando. Aí uma vez que eu estava na igreja tendo uma oportunidade, no meu começo da minha caminhada, há quase 25 anos atrás, aí zombaram, isso aí não sabe nem pregar, o que ele pregou, o que eu entendi, só que isso aí não me abateu não, igreja. Eu sabia que um dia Deus ia preparar esse momento, Jesus ia preparar esse momento. Hoje eu ministro a palavra para o mundo inteiro. E quando eu comecei a minha obra ministrando a palavra, eu não fui apoiado. Eu não tive pessoas para me ensinar, para me aprender. Era mais fácil me jogar para o fundo do poço, de apoiar o meu ministério, apoiar a minha vida, meu ministério, minha chamada. Eu estava começando, né? E hoje, os mesmos que muitas vezes eu oro pela vida deles, né? Não pagam mal com mal, pagam mal com bem. Graças a Deus, eu tenho essa visão. Eu não pago mal com mal. A Bíblia fala que nós temos que pagar o mal com bem. Os mesmos que não me apoiaram lá atrás, quando eu comecei a minha obra, hoje eles pedem oração aqui, eu oro por eles. Eu oro por eles, apresento a vida deles para Deus, para Jesus. Porque Deus sabe a intenção do meu coração. Jesus sabe a intenção do meu coração, como está o meu coração. Né? Então é isso, igreja. Muitas vezes, você é uma mulher de Deus que está começando a ministrar, tendo a oportunidade de trazer a palavra de abertura na sua igreja. Muitas vezes está tendo a oportunidade de trazer a palavra de abertura no culto. Vai começando assim, traz a palavra de abertura, mesmo que as pessoas vão zombar, ou até mesmo falar, né, algo contra você, não para, continua. Se eu parasse para escutar os zombadores, será que eu seria profeta hoje? Não.
Se eu parasse para escutar aqueles que não me apoiaram, será que eu seria evangelista hoje? Não. Será que eu seria labareda de fogo? Não. Mas tudo isso que aconteceu na minha vida foi um aprendizado. E Deus foi falando comigo, profeta, faz a minha vontade, se consagra, ora, jejua, lê Bíblia. Eu vou te levantar, vou te capacitar, eu vou fazer a obra na tua vida. E não cumpriu, igreja? Deus é assim, igreja, Ele vai vir na nossa intenção, a nossa disponibilidade, né, para Ele. Até errei de falar, né, um jeito, né, mas como eu não tive muito estudo, né, comecei a trabalhar muito cedo, eu não tenho muito estudo, né, às vezes para colocar as palavras, mas o Espírito Santo me dá sabedoria, né. Então, igreja, e uma coisa, humildade. O Espírito Santo está te usando. Não queira ser um homem soberbo. Não queira ser uma mulher soberba. Não sei porque meu Espírito Santo não testifica com homem soberbo. Eu já falei com Deus. Por que isso? Ele falou, sabe por quê, profeta? Eu falei com Deus. Falei, Deus, por que meu Espírito Santo não testifica com homem soberbo? Eu fiz essa pergunta para Deus, para Jesus. E meu diálogo com ele é assim, aberto. Não tem essa de ficar contornando a situação. Eu falo com ele aberto. Eu falei assim, Jesus, por que o meu Espírito Santo não testifica com mulher soberba? Aí ele me falou assim, profeta, Deus dá graças aos humildes e abate o soberbo e coloca nas suas custas. Mas ele levanta o pequeno, o humilhado, e exalta ele e coloca na mesa dos príncipes e para comer com os príncipes e para pregar com os príncipes da terra. Sabe por que meu Espírito Santo não testifica com homem soberbo e mulher soberba na obra? Porque eu vim de uma linhagem de simplicidade. Simplicidade não está no modo de você se vestir, não, tá? Simplicidade vem de dentro da pessoa. Simplicidade não está no modo que você se veste, não, tá? Tem pessoas que falam assim, ele se veste simples. Mas e na realidade, será que ele é simples mesmo? Ela se veste simples. Na realidade, ela é simples mesmo? Simplicidade não está no se vestir. Está o que está dentro de você, no conteúdo, que vem de dentro para fora. Eu não escondo a minha origem. Já sei tudo que eu já passei pela permissão de Deus. Vim de uma família pobre, né? Vim do plantio, vim da roça, comecei a trabalhar com 6 anos de idade, né? E não escondo a minha origem, não escondo de onde que eu saí, de onde que Deus me tirou, que Jesus me tirou. Essa é a simplicidade desse profeta que você vê nas lives, e tanto pessoalmente, né? Você que não teve a oportunidade de ver o profeta pessoalmente, quando eu terminar o propósito dos 15 montes, eu vou estar nas igrejas pregando. Amém? Vamos voltar aqui para nós terminar a igreja. Será que voltou já o som? Só um momento, deixa eu ver se carregou já o som aqui, igreja. Porque descarregou a bateria. Deixa eu dar uma olhada aqui para nós terminar, tá? Carregou. Eita Deus! Aleluia! Carregou, igreja. Vamos terminar? Aleluia! Que palavra abençoada, né, igreja? Deus é fiel, né, igreja? Jesus é fiel, né, igreja? Igreja, eu gosto tanto de orar por você. Você acredita que eu gosto de orar? Ainda vou fazer mais uma oração final ainda. Você espera mais um pouquinho que eu vou orar mais um pouquinho ainda? Vou orar mais um pouco ainda? Você vê que Deus é maravilhoso? A caixinha de som carregou. Eu esqueci, igreja. Eu esqueci que eu tinha que colocar o carregador e ela acabou descarregando. Antes de eu terminar a live, eu quero levantar mais um clamor.
sobre essa palavra que nós ministramos aqui, sobre o poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Igreja, quero aqui abrir um parênteses aqui. Eu não sei quanto tempo a sua igreja você dá para a palavra, para o pregador, para a preleitora ou para a ministração. É de meia hora a 45 minutos. Não tem como você dar 1 hora de louvor e 20 minutos de palavra. Não tem como acontecer isso, igreja. Eu estou falando uma coisa séria perante a Deus. O que mais nós temos faltado hoje, não todas, não estou generalizando aqui as igrejas, não me levem por isso, mas o que eu tenho visto mais hoje, quando estou nas igrejas ministrando, é a falta da palavra, é a falta da oração. Ou seja, não pode você dar 1 hora de louvor na igreja, 1h30 de louvor, e 20 minutos de palavra, e 15 minutos de oração, igreja. Não tem como acontecer milagre. Não tem como acontecer o mover do Espírito Santo. Você dá 15 minutos de oração, 10 minutos, e 20 minutos de palavra, igreja. E 1h30, 2 horas de louvor. Não pode acontecer isso. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. 2 horas de louvor. Eu gosto de louvar Deus, eu gosto de louvar o Senhor. Mas 2 horas de louvor, 1 hora de louvor e 20 minutos de Bíblia, não pode acontecer, igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja, presta atenção aqui. Eu fui chamado para pregar numa igreja. Foi aí que eu comecei a colocar rédea aqui, colocar ordenança. Ele me deu 20 minutos para mim sair aqui da Zona Norte, para mim pregar a palavra lá na Zona Leste, e eu atravessar Macedônia, rodovia, subir monte, leitura bíblica, consagrar, jejuar, orar, e ele me dá 15 minutos para mim pregar. É uma falta de referência da Bíblia. É uma falta de temor da palavra. É uma falta de respeito com a Bíblia. Você me perdoa falar isso, igreja. Um preleitor, uma preleitora que vai ministrar uma palavra com 15 minutos, não. Aí, as pessoas dá 15 minutos para pregar, para 20 minutos. Aí na hora do louvor, 1 hora de louvor. 1h30 de louvor. Cadê a oração da igreja? Cadê a palavra da igreja? Aí depois quer que Deus faz milagre, quer que Deus cura, quer que Deus tem avivamento. Peraí, não tem oração, não tem palavra, como é que vai acontecer, igreja? Eu estou falando de avivamento, eu estou falando do poder da oração, eu estou falando do poder da palavra que tem que estar na igreja. Tem que estar na igreja. Aí só o louvor não adianta, igreja. 1h30 de louvor, 2 horas de louvor, fora as oportunidades, dá oportunidade para todo mundo. Aí na hora da palavra, 15 minutos, o preleitor, a preleitora vem de longe, atravessa a Macedônia, estuda a Bíblia, se consagra, jejua, ora a Deus, pedindo a palavra, pedindo o Espírito Santo, e aí dá 15 minutos, 20 minutos para pregar na igreja? Não. Aí não, igreja. Por isso que hoje, não todas, você olha para o altar hoje, é só louvor, é só cantoria. Só louvor, só cantoria. Aí a Bíblia vai ficando para trás. Aí a hora não carregou muito direito não, mas vamos terminar aqui, igreja. Aí a Bíblia
vai deixando para trás, segundo plano. A oração em segundo plano. Eu estou falando com alguém aqui. Eu não estou brincando de ser profeta aqui não. Vou vir entregar profetada aqui não. Vim falar a realidade do que tem acontecido. E o Espírito Santo me testifica e fala comigo aqui na live. Não, vamos deixar a palavra para segundo plano. Aí começa a conversar. Vamos deixar a oração para o segundo plano. Aí louva. Aí louvor, atrás de louvor, mais louvor, mais louvor. Aí daqui a pouco vem as oportunidades. Aí o irmão quer contar a história da carochinha, contos de fadas, quer falar do papagaio, quer falar do homem, quer falar da terra. Aí daqui a pouco o preleitor cheio de Deus, a preleitora cheia de Deus, aí vai pregar o que se já não tem mais espaço para a palavra, não tem espaço para a oração, não tem espaço para o preleitor, não tem espaço para a preleitora, não tem espaço mais para a palavra, para a igreja. Aí depois fala, a igreja não acontece nada. Por quê? Por quê? Você me diz isso? Por quê? Não tem palavra, não tem oração. Por que eu coloquei 1 hora no meu ministério aqui? Não vou abrir sessão para ninguém. Igreja grande, igreja pequena, vai ser desse jeito. Do jeito que Deus falou comigo. Não vou abrir sessão para ninguém, só para o missionário Nereu. Por que eu vou abrir sessão para o missionário Nereu lá na Rádio Exclusiva FM? Porque eu sei que ele tem 1 hora para fazer o programa lá na Rádio Exclusiva FM. Ele quer me levar para pregar lá. Nereu, missionário Nereu. Deus abençoe o missionário Nereu Nunes. Eu falei, missionário Nereu, eu só vou abrir sessão para você porque eu amo muito você, tenho uma consideração muito grande por você, pelo seu ministério, pela sua obra também na live, pelo seu ministério. Ele falou, profeta, obrigado. Eu só vou abrir sessão para ele, porque eu sei que lá tem 1 hora só de programa na Rádio Exclusiva FM, que vai ao ar toda sexta-feira, às 19 horas. Lá eu vou abrir sessão para ele. Mesmo assim, ele falou que vai dar meia hora para me pregar lá. Meia hora, igreja. Amém? Mas fora isso, é 1 hora. Não vou abrir sessão para ninguém. É 1 hora. É 1 hora que você vai ter chamada do culto, oração, palavra, oração por revelação do Espírito Santo, louvor. Se tiver alguma profecia, se o Espírito Santo me revelar alguma profecia, eu vou entregar. Por isso que eu peço 1 hora. Mas de palavra é de 40 minutos e mais ou menos 35 minutos. Aí depois tem mais 15 minutos, 20 minutos, para mim dar o recado, para mim orar, para mim entregar uma profecia. Amém? É isso, é 1 hora. E nem adianta que eu não vou sair daqui da minha casa terrena na Zona Norte por menos de 1 hora. Tá? Já fique sabendo, já fique avisado aí, você que é um líder, você que tem uma igreja, um pastor, é um líder, uma líder, não saia de casa de 1 hora. 5 dias para você chamar esse profeta para pregar na sua igreja. Você tem 5 dias da data do culto, da ministração. Se me chamar, vou dar outro exemplo aqui também. Hoje é segunda-feira, aí a pregação vai acontecer na quinta. Nem adianta que eu não vou. É 5 dias. Que aí eu vou me preparar, me revestir, orar, leitura bíblica, subir monte, me consagrar, santificar, pedir direção a Deus. Né? Eu creio que às vezes o Espírito Santo me usa de uma forma diferente. Né? Eu preparo o esboço, preparo a palavra, chega lá, o Espírito Santo me fala diferente. Eu sei que ele quer falar na casa. Mas eu não começo a impedir o Espírito Santo de trabalhar. Eu faço o esboço, tudo certinho, estudo a palavra que vai ser ministrada, mas é 5 dias, tá? 5 dias. 5 dias. E uma coisa também, aí a pessoa fala assim, não, profeta, mas eu tenho que intercalar o culto. O culto tem que ter oração. Aqui na Bíblia também fala sobre a ordem do culto, tá? Ler Bíblia é para você aprender a ordem do culto. Se seu culto está sem ordem, pede direção para Deus colocar ordem nesse culto aí, tá?
Ah, profeta, a minha igreja está sem ordem de culto. Começa a ler Bíblia para colocar ordem de culto aí. Amém? Segredo. Primeiro você abre o culto com oração. Você nunca abre o culto com louvor. Está errado. Né? Tem igreja que abre o culto já com louvor. Não, vamos abrir o culto com louvor. Não, abre o culto com a oração. Abriu o culto com a oração, aí depois terminou, fecha com oração também. Então, isso aqui é didático. Abriu o culto, oração. Terminou o culto, oração. Final. Amém, igreja? Aí você vai ver como a igreja vai ficar avivada, fortalecida, renovada, né? As pessoas vão receber mais milagre, cura, renovo, batismo com fogo, com o Espírito Santo. Mas se não tiver oração, o poder do Espírito Santo e palavra, nem adianta, igreja. Pode rodopiar, pode samudear, você pode cantar, você pode louvar. Se não tiver oração, a presença do Espírito Santo e a palavra final, igreja, nem adianta. Aí, por isso que eu não gosto do relógio. O tal do relógio. o profeta não gosta do tal do relógio, sabe? Aí o pastor coloca o relógio bem na frente do preleitor, da preleitora, aí fica lá o relógio. Aí eu tenho que ficar toda hora. Relógio, relógio. E uma coisa, igreja. Relógio não gosta do profeta não, viu? O relógio não gosta muito do profeta não. Quando eu vejo o relógio, eu corro no relógio. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí o pastor falou assim, profeta, olha pro relógio aí, não passa do horário não. Eu falei, meu pastor, não dá para tirar esse relógio da frente do profeta não? Quando dá horário você me avisa, porque o relógio não gosta muito de labareda de fogo não. Quando eu chego na igreja para pregar, o relógio já faz isso. O ponteiro do relógio faz isso. Aí quando você vai lá, um preleitor ou uma preleitora, a hora não passa. Mas quando a pregação é movida pelo Espírito Santo, quando Deus fala na casa, parece que a hora parece que, rápido. Passa rápido. Né, igreja? Então, igreja, para nós terminar aqui, eu estava vendo aqui, importante. Antes de eu terminar da bênção apostólica, eu quero trazer aqui também uma palavra bem antes. Aqui, 2 passos importantes para um avivamento. 2 passos para um avivamento importante. Primeiro, arrependimento. Essa palavra está lá em Atos, capítulo 3, 19. É Bíblia. Essa palavra está lá em Atos, capítulo 3, e o versículo é o 19, tá bom? Deixa eu ver se já voltou aqui a caixinha de som. Vamos lá, igreja, para nós terminar e dar a bênção apostólica, amém? Tá muito forte essa palavra, né? Me perdoa que eu saí um pouquinho aí, mas a caixinha está carregando ainda, não está pronta não. Mas vamos aqui ministrar. 2 passos importantes para um avivamento. Olha o que a palavra nos está garantindo, nos está orientando, igreja. Isso aqui é muito forte. E olha que eu já ministrei essa palavra, acho que é a primeira vez. Eu não me lembro que eu ministrei essa palavra. Pode ser que eu já ministrei. Mas, olha aqui, Dá uma olhada aqui, Nós vamos aprender, por meio desse texto sagrado, 2 passos importantes para o avivamento. Arrependimento, conversão
E um grande avivamento começa do arrependimento sincero. A conversão genuína, o avivamento, exatamente é o uso que o apóstolo Pedro definiu. Tempo de refrigério pela presença do Senhor. O avivamento renova nossos dias, como antes traz o refrigério espiritual para a nossa alma. O avivamento é a própria presença divina manifesta em nossos meios. Só vou ler um pouquinho aqui para nós terminar, tá bom, igreja? O arrependimento é o passo inicial para acontecer o avivamento individual e coletivo. O arrependimento é pensar sincero por algo que tenho feito quebrantamento espiritual, né, de coração. Salmos 51, 17. Após o arrepender do seu pecado, Davi descobriu que o mover do coração de Deus não são os animais inocentes, que era sacrifício para fazer expiação do pecado, mas sim o espírito quebrantado e o coração contrito, Deus não rejeita. Amém? O arrependimento do homem provoca o próprio arrependimento de Deus. Como acontece isso quando o homem se arrepende do seu pecado, Deus também se arrepende do castigo por causa do pecado. Veja, para destruir e citar a nação contra a qual fala se converter da sua maldade também. E me arrependerei do mal que pensamos em fazer. Aleluias. Próximo aqui. Após os ninevitas se arrependeres do pó, da cinza, e disseram, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pensamos, e Deus viu as obras deles, como se converter do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, e não faria e não faz. Igreja, estou meio gripado aqui, mas me perdoa, tá? O profeta Joel descreveu a compaixão divina sobre, dizendo, rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, convertei as vós ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em ira, e grande em benevolência, e se arrepender do mal, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após sim uma vez. Isso aqui é um arrependimento. Convenção. Vamos ver a convenção? Se converter vós, Atos 3,19, a convenção é o segundo passo para o avivamento. A convenção é a mudança de atitude e a adesão de uma nova forma de viver. O arrependimento sincero do pecador sempre vem acompanhado de uma convenção genuína. O arrependimento não é o mesmo de se converter. As pessoas podem se arrepender sinceramente de algo que praticou sem se converter. O arrepender é sentir o peso do mal que praticou e deixou de pecar. Porém, se converteis, a adesão é uma nova vida com Cristo. E segunda Crônicas, né? Eu falei aqui hoje, hein? Olha aí a confirmação. Segunda Crônicas, capítulo 7, 14, a Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos maus caminhos,
Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma convenção tanto do pecador como dos crentes, e não existe convenção única automática. Aleluias! Sempre estamos precisando se converter de algo. O caminho do mal, Salmo 139, 23, 24. Isaías 55, 7, o Senhor nos aconselha dizendo: deixa o ímpio no seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos. Se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Se torne para nosso Deus, porque ele é grandioso e perdoador. E aqui Deus manda o ímpio se converter. Deus manda o ímpio se converter, não é eu. Aleluia. O profeta Joel ainda escreve dizendo: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, se converteis a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, aqui Deus manda o seu povo se converter. Conclusão: o arrependimento é a convenção são 2 passos fundamentais para que o avivamento venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Voltarão para os salvos e os pecadores se converterão ao Senhor. Salmo 51, 12, 13. Cremos como Jeremias, dizendo: converta-nós do Senhor, e a ti e a nós. E nós convertemos e renovamos a nossos dias, como diante Lamentações 5, 21. Igreja, você vê que, para nós terminar aqui, que eu quero orar, já são 5 para as 9, horário de Brasília, e você vê que o avivamento tem que ter arrependimento. A pessoa quer ter avivamento na sua vida e não se arrepende do seu pecado, da sua iniquidade, das suas transgressões, das coisas terrenas ou das coisas que muitas vezes vai distanciar você do avivamento. E todo avivamento tem que ter arrependimento. E convenção também, igreja. O arrependimento vem a convenção. Não é convencido. Eu estou convencido com a obra. Não é isso. Eu estou convencido com a oração. Não. Eu estou convencido com a palavra. Não. Eu estou convencido com Deus. Não. Eu estou convencido com Jesus. Não. É convertido. De fato, real e verdadeiro. Quando o homem se converte do seu pecado, da sua iniquidade, das suas transgressões, o céu fica em festa. Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Ou seja, Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado do pecador. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado da pecadora. Uma coisa é você sair do pecado e alimentar o pecado, tem uma diferença. Deus te dá uma chance para você sair do pecado, para você se arrepender nessa noite. Jesus te dá uma oportunidade para você se arrepender do seu pecado, para que você venha se converter a Cristo, se converter a Deus, se converter ao Espírito Santo. Jesus está falando com você nessa noite, aleluias, através dessa palavra. E aí vem o refrigério para a sua alma, vem o refrigério para a tua vida, vem o refrigério de Deus, vem o refrigério de Jesus, vem o refrigério do Espírito Santo. Talvez você já andou por todos os lugares nesse mundo e Jesus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade para você, para se render a Ele, para buscar Ele. E aí, como ele falou aqui, 2 passos importantes para o avivamento na igreja, para o avivamento
na terra. É arrependimento, é convenção. Tem que ter convenção da nossa parte todos os dias, igreja. Todo dia tem que ter convenção da nossa parte. Porque todo dia o pecado já está à porta. Todo dia o pecado está à porta. E todo dia nós temos que ter convenção, arrependimento, quebrantado, sincero, verdadeiro, né? E para nós terminar, igreja, a palavra nessa noite, para nós terminar, você vai colocar e memorizar essa palavra. 3 segredos para um avivamento. Você vai lembrar: oração, o Espírito Santo e o poder da palavra. Amém? Vou orar por você aqui, já volto já, tá bom? Já vou dar bênção apostólica.